Pessoal, agora sobre restrição de movimento de coluna. Agora sim a gente entra na matéria onde você precisa saber um pouquinho sobre isso também, beleza? Galera, a primeira coisa que a gente tem que entender, o conceito de vou imobilizar aquela coluna já caiu. Hoje em dia a gente sabe que a gente não consegue imobilizar totalmente a coluna do paciente. Então a gente começa a falar agora, trocar até a nossa maneira de falar sobre quando eu vou colocar um paciente na maca. Agora eu falo então restrição ou restringir. Eu vou restringir o movimento desse paciente, parcialmente ou tentar totalmente, porque a gente sabe que uma restrição é diferente. Se você for ver lá na etiologia, é sobre imobilização. Imobilizar é realmente você não deixar a pessoa se mover. E restringir é tentar o máximo possível que essa pessoa não se mova. Então, imobilização a gente acaba trocando agora. Então, dificilmente você vai ver pessoas que estão atualizadas, por exemplo, mas a gente fala ainda, porque a gente falou isso por 10, 20 anos, pelo tempo que você está na área. Imobiliza esse paciente, imobiliza esse braço. Agora, a questão de imobilizar braço, perfeito. Agora, imobilizar o paciente, vamos imobilizar o paciente? Vamos protocolar o paciente? Na verdade, o termo correto seria restrição. Vamos restringir esse paciente? Seria o termo correto, perfeito? Então, é a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês sobre isso. O conceito está mudando, perfeito? Então, quando a gente fala em restrição de movimento de coluna, de estudos atuais, a gente está falando de restrição de movimento de coluna. Por isso que é RMC. No Brasil, muitos criticam sem conhecer. Então aquele que fala assim, porque eu não tenho olhar de raio-x, geralmente é porque não conhece os protocolos e não conhece a indicação. Se você conhece a indicação, perfeito. Eu já ouvi até de gestor que me disse o seguinte, se não tiver no PHTLS, eu não faço. O PHTLS já traz sobre restrição, pessoal, desde 2009, se eu não me engano, 2006. Então não tem desculpa porque não está ali. Só era um assunto que era pouco debatido. Outra coisa, o PHTLS demora para lançar o livro. A 10ª edição, por exemplo, já saiu faz quantos anos? Nós estamos em 2024, pessoal. E ainda falta mais esse ano inteiro de 2024 e praticamente o ano de 2025 que ele vai ser lançado. Então ele demora às vezes 5 anos para ser lançado um livro. E aí, as coisas em 5 anos já atualizaram. Então ele não é às vezes a melhor referência para você ficar atualizado. Perfeito? Então esse conceito que tem que estar no PHTLS tem que ser mudado um pouquinho a visão do socorrista ou dos gestores, tá? E gestores seria muito bom se os gestores sempre forem da área da saúde, do socorro, porque aí ele vai entender para mudar as coisas. Agora, quando ele é indicado politicamente, ele é uma pessoa política, ele não entende nada de saúde. E aí muitas vezes fica muito difícil você explicar, ou ele vê a importância muitas vezes que tem a mudança de um protocolo ou de adotar um protocolo local. Quem lê um único guideline ou um único livro fica com uma visão restrita do assunto. Então, pessoal, para você entender realmente, você tem que buscar várias fontes, perfeito? E o que a restrição de movimento de coluna traz? Algo que traga segurança para o paciente, sim, segurança para ele, para realmente não agravar aquela lesão que ele tem. E traga conforto também. Então isso aqui, isso aqui é totalmente desconfortável. Quer fazer um teste? Não tem uma maca dessa em casa? Deita no chão e assiste meia hora de vídeo, ou assiste um filme deitado no chão para você ver. Se você não vai levantar ali com uma dor nas costas. Às vezes a pessoa caiu e nem bateu as costas ou a coluna, mas daqui meia hora, 1 hora, ela vai estar reclamando com certeza de dor nas costas. Com certeza. Então se o teu tempo é prolongado, a gente vai falar sobre isso, isso aqui não é 100% indicado. Certo, pessoal? Na verdade, a partir de 30 minutos, nem é indicado mais isso aqui. Tá? Transporte, ou ver que o paciente vai ficar mais que 30 minutos, ele vai trazer um desconforto para o paciente, certo? Galera, restrição de movimento de coluna. O que é um princípio, preferência ou pensamento crítico? Você já ouviu falar isso nos cursos que a gente fez ali atrás? O princípio é um preceito científico ou baseado em evidências, fundamental para a melhoria sobrevivente do paciente, ou seja, o princípio não muda. Exemplo na restrição de movimento de coluna, o princípio é restringir a coluna do paciente que precisa ser restringido. Um princípio, por exemplo, em hemorragias ou em controle de hemorragias. O princípio é parar o sangramento. Então esse é o princípio, é algo que nunca vai mudar. Não vai sair um estudo, por exemplo, lembra que eu falei não use a palavra nunca? Mas eu creio que não vai sair um estudo dizendo que deixar a pessoa sangrar é bom. Você entende que é uma coisa fora de nexo? Agora, usar o torniquete por 15 minutos, 15 minutos não, desculpa. Há muito tempo atrás usava os torniquetes por 15 minutos e aí afrouxava. Isso mudou. Olha só, uma coisa que a gente achava que nunca ia mudar, mudou.
Hoje em dia pode ficar 2 horas e meia, mas quem sabe sai estudos que tem que ficar mais ou ficar menos. Então, a preferência, pessoal, ela vai mudar. O princípio eu creio que não mude. Então, a preferência, como que eu vou atingir o princípio? Como que eu vou restringir essa coluna? Com a maca? Só com colar? Vou colocar direto na maca fofinha da ambulância, da maca clínica? Como que eu vou parar aquele sangramento que é o princípio? Com o torniquete? Apertando com um pano, se eu não tenho nenhum material? Fazendo um curativo compressivo? Então, a preferência vai mudar. E o pensamento crítico é... O socorrista toma as melhores decisões no achado que aquilo, no que ele tem, do que ele conseguiu encontrar, de acordo com o conhecimento dele, de acordo com os materiais disponíveis, de acordo com cada cena, cada paciente. Cada local é diferente. Estou longe ou perto do hospital. Tudo isso vai mudar a minha conduta. Perfeito? Então isso é restrição de movimento de colunas, princípios, preferência e pensamento crítico. Agora o princípio 9 do PHTLS, ele traz o seguinte: manejo da coluna no trauma. O princípio é restringir a coluna da vítima a modo que não cause mais danos. 9ª edição, a 10ª, pode ser que mudou ali as ordens, mas o princípio continua a mesma. Então o princípio é restringir essa coluna de modo que não cause mais danos. Isso é o princípio do PHTLS. Agora, como você vai alcançar, a gente vai ver aqui. O que você vai aprender vai sim servir para a tomada da sua decisão. Aquilo que você tem de material vai servir também para a tomada de decisão. Perfeito? E o seu protocolo local, que a gente vai falar também, vai servir como uma tomada de decisão. Então vamos agora de novo para um próximo assunto. Espero que vocês estejam gostando. Papel e caneta na mão, não esqueçam.